Meus queridos, sou seu irmão João. Gostaria de hoje compartilhar a palavra com vocês em Lucas, no capítulo de número 22, a partir do verso de número 39. Lucas, capítulo de número 22, a partir do verso de número 39. Se você encontrou, diga um amém. Está escrito assim: e saindo, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o fortalecia, que o confortava, que o consolava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Apenas até aqui. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra. Cremos que o Senhor tem uma revelação por meio do Teu Espírito Santo para cada alma aqui hoje presente. Por isso, Te damos agora a nossa atenção. Pedimos, fala ao nosso coração. Revela-nos, Senhor Jesus Cristo, a sua vontade. Nos ensina a ter a mesma obediência que o Senhor. Nos ensina a ter a mesma fidelidade que o Senhor. Nos ensina a completar a obra como o Senhor completou. Assim nós oramos hoje para sempre. Amém. Pode tomar o seu lugar, por favor. No texto que nós acabamos de ler, Jesus está prestes de ir para a crucificação. Ele já celebrou a última ceia com seus discípulos. Ele já lavou os pés dos seus discípulos. Ele já partiu o pão e apontou aquele que iria o trair, Judas Iscariotes, que foi possuído pelo inimigo, por Satanás, para poder trair Jesus por apenas 30 moedas de prata. Jesus já tinha passado ali 5 dias em Jerusalém, fazendo os preparativos finais para a sua crucificação. Ele já tinha dado o final sermão para os seus discípulos, dizendo: não temas que vocês estejam ausentes, eu vou preparar morada na casa de meu Pai. Convém que isso aconteça para que a sua alegria, a alegria dos seus discípulos seja completa em mim. Jesus tinha preparado os seus discípulos para agora, na reta final, estar se preparando para a crucificação. E agora Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras, para um jardim, apenas com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João. Ele vai fazer uma das suas últimas orações. Jesus está diante de uma decisão, a decisão mais importante de toda a humanidade. Durante a humanidade houveram decisões que mudaram o curso do que aconteceu no globo terrestre. Homens decidiram o início de guerras que mataram milhões. Homens decidiram o fim de guerras. Homens decidiram leis que libertaram pessoas da escravidão. Homens decidiram criar vacinas, medicamentos que puderam curar e livrar muitos de doenças. Mas nenhuma decisão é mais importante do que a decisão que Jesus toma nesse jardim. A decisão de ir até o fim com a obra de Deus. Não era a decisão de começar algo incrível, porque começar coisas pode ser até fácil, bonito, belo. Era a decisão de permanecer até o fim. Muitos começam muitas obras, muitos começam empolgados com Deus,
Muitos começam devotos acreditando que vão até o fim, mas somente aqueles que passam pelo jardim do Getsemane e tomam uma posição como Jesus, é aqueles de fato que conseguem cumprir até o fim todas as coisas conforme a vontade do Pai. Aqui Jesus não está começando, Jesus está diante da decisão de continuar, Ele está diante da decisão de prevalecer, Ele está diante da decisão de perseverar. De um lado, a decisão era seguir para o caminho da cruz, do outro, um caminho sem dor. De um lado, Jesus condenado, apartado do Pai por um breve momento. Do outro lado, eu e você condenados à eternidade do inferno. De um lado, o fracasso do ministério de Jesus. Do outro, o cumprimento de todas as promessas desde Gênesis até a vinda do Messias, se cumprindo na atitude e na fé de Jesus Cristo. O cumprimento pleno do propósito de Deus para a vinda de Jesus. Haviam dois caminhos, e Jesus devia tomar uma decisão. Um caminho, o fracasso. Outro caminho, o cumprimento da vontade de Deus. E no meio desses dois caminhos, o que havia? Um Getsemane. No meio de uma decisão difícil que mudaria o curso de sua vida, de seu propósito, seu destino, havia um Getsemane. Um Getsemane que significa lugar de prensa. Lugar que era utilizado para poder prensar azeitonas. É engraçado pensar que Jesus estava numa prensa preparada pelo próprio Deus, para pressionar Jesus e fazer Ele tomar a melhor decisão possível. Não era um lugar confortável, mas era um lugar necessário. Porque os lugares que Deus prepara para mim e para você não são lugares necessariamente confortáveis, são lugares que Ele sabe que são necessários. E muitas vezes nós olhamos para Jesus e imaginamos um Cristo imbatível que não sentia dor ou medo, um Cristo que não tinha nenhum tipo de pensamento de desistência, um Cristo imbatível, um Cristo sem medo. Pela primeira vez e pela última, nós vemos Jesus com medo, nós vemos Jesus com pânico, nós vemos Jesus dizendo que a sua alma está como para a morte. O corpo de Jesus, provavelmente com mãos trêmulas, há alguns dias se preparando para esse tempo, os cabelos de Jesus provavelmente estavam caindo, as noites mal dormidas, olheiras nos olhos, ansiedade, pânico, como ninguém jamais sentiu ou sentirá. Era isso o que Jesus estava sentindo naquele momento. Não imagine Jesus tranquilo, não imagine a voz mansa de Jesus, não imagine seus lábios tranquilos. Jesus estava trêmulo, Jesus estava em choque, Jesus estava com os olhos sem saber para onde olhar, Jesus estava confuso, Jesus sentiu vontade de desistir, Jesus sentia sim a sua humanidade pesar como nunca pesou sobre ele naquele momento. E o fato é, meu irmão, e eu preciso que você preste atenção nisso, Jesus estava em sofrimento, em agonia, e ele merecia esse sofrimento, essa agonia, sim ou não? Não. Jesus definitivamente não merecia estar nessa situação. Não foi o pecado que trouxe Jesus até o Getsemane, não foi Satanás que guiou Jesus até o Getsemane. Pelo contrário, foi o próprio Deus que o levou até lá. Jesus estava acostumado nos momentos de pressão do seu ministério, nos momentos de perseguição, se retirar a sós para orar com o Pai. Você pode ler o livro de Marcos pelo menos umas 6 ou 7 vezes, Jesus vai se retirar para poder orar a sós. Os fariseus vão o perseguir, ele se retira para poder orar. João Batista morre, ele se retira para orar a sós. Jesus sabia muito bem que nos momentos de aflição o que ele deveria fazer era se retirar a sós com o Pai. Não era Satanás que estava levando ele ali. No início do seu ministério, Jesus foi para um lugar muito difícil, foi para um deserto. Só que a Bíblia não diz que Satanás o guiou até lá, pelo contrário, pelo Espírito, ele foi guiado até o deserto. Jesus está no Getsemane não por acaso, mas porque o Espírito o guiou até lá, porque o Espírito o levou até lá. Deixa eu te dizer uma coisa, presta sua atenção, nem sempre situações de perdição significa o poder do inimigo na nossa vida.
Nem sempre situações de pressão significa que Satanás está contra nós, por mais que ele esteja, mas não significa que ele está vencendo. Nem sempre situações de agonia significa que pecamos, que estamos abandonados. Pelo contrário, há situações de pressão, há situação de agonia, há situações em que nos sentimos perdidos, que foi o próprio Espírito que nos trouxe até este lugar. Por quê? Porque cumprimos o que está escrito em Romanos 8,14, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Isso significa que Ele não nos leva somente a lugares confortáveis, mas Ele nos leva aos lugares que são necessários. Necessários para quê? Necessários para desenvolver a nossa fé, necessários para provar o nosso caráter, necessários para tomarmos uma decisão de perseverarmos. E somente aqueles que creem, que são guiados pelo Espírito de Deus, podem declarar: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ele me guia sim aos verdes pastos, Ele me guia sim pelas águas tranquilas, Ele sim refrigera minha alma, Ele sim guia-me nas veredas da sua justiça. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Somente aqueles que creem, que são guiados pelo Espírito de Deus, entendem que o Getsemane foi necessário na vida de Jesus. Somente como nós que cremos, que somos guiados pelo Espírito de Deus, cremos que Deus envia Getsemanes na nossa vida também, que são necessários. Ele não nos leva somente a lugares de conforto, Ele nos leva a lugares necessários. Agora uma grande pergunta é: por que Deus guia Jesus ao Getsemane? Por que este lugar? Por que a um lugar de pressão? Vamos recapitular o que eu disse. Getsemane, no idioma original em que os escritos aconteceram, aramaico, Getsemane significa lugar de prensa, lugar de pressão para azeitonas. Era um lugar onde havia o Monte das Oliveiras, uma plantação ali de azeitonas. As azeitonas eram retiradas e elas eram prensadas para poder produzir o azeite. Ora, o que é o azeite senão o melhor que se pode tirar de uma azeitona? Eu fui pesquisar, curiosamente não relacionado ao texto bíblico, mas naquele tempo, como eram produzidos os azeites. E era pegada a azeitona, e para poder se retirar o melhor dela, para se retirar o azeite, ela não era prensada rapidamente, ela era prensada uma vez, ela era prensada 2 vezes, ela era prensada 3 vezes. Agora quando eu olho para Jesus, Ele está no lugar da prensa. E Jesus, Ele vai deixar os seus discípulos, vai dizer: eu vou orar. Ele vai orar uma vez e vai estar em agonia. Ele volta, pega os discípulos dormindo, mas Ele volta e vai orar por uma segunda vez. Ele vai voltar aos discípulos, pega eles dormindo, e Ele vai voltar para uma terceira vez. Porque assim como se as azeitonas eram pressionadas para se retirar o melhor delas, Deus estava pressionando Jesus para retirar o melhor de Jesus daquele lugar. A melhor decisão, a melhor oração, a melhor comportamento de Jesus, a melhor postura, o melhor do propósito dele, Deus estava pressionando Jesus para retirar o melhor dele naquele momento. Porque Deus envia Getsemanes na minha, na sua vida, para poder retirar o melhor de nós. Jesus entra no Getsemane em aflição, medo, a vontade humana de desistir. Mas depois da prensa, sai o melhor de Jesus para a humanidade, a saber, a sua obra de salvação. Deixa eu te dizer uma coisa: foi Deus que te levou até esse Getsemane? Sim. Foi Deus que te trouxe essa agonia? Sim. Foi Deus que está te pressionando? Sim. Mas depois desse Getsemane, o que vai sair de você é o melhor? Sim. Esse
esse Getsemane não é para sua perdição, não é para sua humilhação, não é para você ficar prostrado para sempre, é para Deus retirar o melhor da sua vida. A melhor decisão, a melhor fé, a melhor oração. Mas sabe o que é engraçado? O melhor de Jesus não era o melhor para ele. O melhor de Jesus não era o melhor para ele, porque o melhor de Jesus era ele ser torturado. O melhor de Jesus era ele ser esmagado. O melhor de Jesus era ter o seu sangue derramado. O melhor que sairia de Jesus era ele se afastar temporariamente do Pai. Esse era o melhor que poderia sair dele. Mas esse não era o melhor para ele naquele momento. Porque o melhor de Deus para as nossas vidas não necessariamente é o mais confortável, não é o mais alegre, não é o mais sorridente. O melhor para nós, às vezes, busca conforto. O melhor para nós é alegria, é sorriso, tranquilidade, paz, mansidão. O melhor de Deus para nós vai envolver choro, muitas vezes vai envolver lágrimas, muitas vezes vai envolver desespero, mas saiba que não devemos nos mover pelo nosso melhor, mas pelo melhor que Deus quer de nós. Jesus tinha uma emoção naquele momento, uma emoção que dizia para ele o tempo todo: você não vai dar conta, seu corpo não vai aguentar, você está abandonado, você não consegue cumprir. A emoção estava dizendo para o cérebro de Jesus, para os seus nervos, para o seu lobo central, para o seu psique, para o seu eu. Havia uma emoção dentro de Jesus dizendo: desista, fuja, corre daqui. Um pânico tomava conta de Jesus, e ele tinha uma decisão. Mas o que eu acho mais lindo é que Jesus não vai tomar a decisão mais importante da história baseada em emoção. Ele vai tomar a decisão baseada em oração, porque nós não tomamos decisões baseadas no que sentimos, no que pensamos, mas baseadas em oração. Nós não podemos balizar a nossa vida: ah, mas eu sinto que isto é o melhor, eu sinto paz neste caminho, eu sinto mansidão seguindo este rumo, eu me sinto feliz fazendo isso, então portanto esta é a vontade de Deus. Cristãos não tomam decisão baseada em emoção. O coração do homem é enganoso. O homem que confia nas suas próprias emoções está tomando um lugar de perdição. Decisões importantes são tomadas em oração, independentemente de como nos sentimos. Decisão baseada em emoção é perdição. Decisão baseada em oração é salvação. Decisão baseada em emoção é imaturidade. Decisão baseada em oração é dizer: tudo posso sofrer, tudo posso suportar, tudo posso aguentar, por aquele que me fortalece. Oração é dizermos: não seja o que eu quero, mas o que tu queres de mim. Então Jesus, ele vai se posicionar em oração. É impossível nós sermos cristãos, sem orarmos, confiarmos nas nossas emoções, no nosso egoísmo, naquilo que achamos ser melhor para nós. É um engano pensarmos que teremos sucesso e plenitude em cumprir o propósito de Deus, se guiarmos nossa vida apenas naquilo que sentimos. Ser cristão é declarar: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: se já não vivo mais eu, significa que eu estou morto. Morto tem vontade, morto tem decisão, morto tem opinião. Então já não sou mais eu quem determina os caminhos da minha vida. Eu estou morto, minhas emoções estão mortas.
para tomar decisões da minha vida. Ora, se eu estou morto, então quem vive? Cristo vive em mim. Ele diz para onde eu vou, Ele diz de onde eu venho, Ele diz o que acontece e o que não acontece na minha vida. Ele diz a porta que se abre e a porta que se fecha. Ele diz o dia que eu vou sorrir, Ele diz o dia que eu vou chorar. Ele diz até o último dia que eu viver nessa terra, o que é que eu vou fazer. Ele diz se é para eu poder pregar em público, e Ele diz se é para poder pregar no secreto. Ele diz se é para fazer coisas pequenas, e Ele diz se é para fazer coisas grandes, porque já não vivo mais eu, mas Ele é quem vive em mim. Ele é o dono das minhas decisões, Ele é o dono dos meus dias, Ele é o dono dos meus sonhos, Ele é o dono do meu sim e do meu não, Ele é o dono da minha boca, Ele é o dono dos meus pensamentos, Ele é o dono da minha vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa, se Ele vive em mim, e eu vou fazer a vontade dEle, como eu faço a vontade de alguém que eu não ouço a voz? Como que eu faço a vontade de alguém se eu não tenho o mínimo de relacionamento com essa pessoa? Como saber a vontade? Como ouvir a voz? Como ter relacionamento, se não por meio de oração? Portanto, tudo que eu declarei aqui agora, se a gente não vive uma vida de oração, é mentira. Se eu não vivo uma vida de oração, significa então que eu não conheço a vontade de Jesus. Se eu não conheço a vontade de Jesus, Ele não vive em mim. Ora, se Ele não vive em mim, então ainda eu vivo, minhas emoções tomam decisões, e eu estou perdido dos meus próprios caminhos. Não tem como ser cristão sem viver uma vida de oração. Mas sabe qual é o grande problema? Pensamos que oração é o meio pelo qual nós temos de conseguir de Deus o que queremos. Muitos cristãos, quando você chama ele para poder orar, você vê que ele parece quase que um advogado, pregando a palavra de Deus para o próprio Deus. Eu vou pregar a palavra, porque se eu tiver uma boa tese, eu vou ganhar esse julgamento. Eu vou ganhar esse julgamento e vou convencer a Deus de fazer a minha vontade. Então, ó Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de Isaac, como se ele não soubesse quem ele é, e a pessoa declara todos os nomes dele, e declara todos os versículos de promessas de Deus. Eu creio, porque está escrito na tua palavra, eu declaro que tu farás. Muitos cristãos se posicionam na oração mais fervorosa, mais duradoura, cheia de palavras até bonitas, mas com a intenção de convencer a Deus da sua vontade, de conseguir de Deus o que eles querem. Mas o que eu aprendo com Jesus é que ele chega diante de Deus e expressa: Pai, eu tenho uma vontade, Pai, eu tenho um querer, Pai, eu tenho um desejo, eu tenho medos, há um caminho que parece ser melhor para mim, se for possível me leva para esse caminho, mas não seja o que eu quero, o que tu queres de mim, Pai. Porque oração não é o meio pelo qual eu consigo de Deus o que eu quero. Oração é o meio de Deus conseguir o que Ele quer de mim. Oração não é para eu convencer a Deus das minhas vontades. Oração não é para eu convencer a Deus o melhor para mim. Oração é eu me expor a Deus e dizer: Pai, me convence do melhor que o Senhor tem para mim. Me convence dos seus caminhos. Me convence de te seguir. Me convence de perseverar e de não desistir. Pai, eu quero desistir. Pai, eu quero recuar. Mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Pai, eu quero prosperar, Pai, eu quero crescer, eu quero ter mais recurso financeiro, mas não seja o que eu quero, seja o que tu queres de mim. Pai, eu quero esconder-me, Pai, as pessoas estão me julgando, as pessoas estão inventando mentiras ao meu respeito, eu quero desistir de tudo, não está valendo a pena, mas mesmo assim, Pai, mesmo que eu esteja sofrendo, chorando, em agonia, não seja o que eu quero, vem aqui, Pai, porque o Senhor tem que conseguir o que o Senhor quer de mim. Quando nos expomos à oração, Deus vai conseguindo de nós o seu plano, o seu propósito, a sua vontade é preparada pelos céus para nós.
porque nós podemos sonhar, nós podemos sim ter caminhos, mas os caminhos dele são mais altos que os nossos. Nós podemos pedir coisas a Deus, mas ele é quem sabe fazer coisas que não pedimos, pensamos ou imaginamos. E é por isso que na oração é importante que ele consiga de nós, não o que queremos, mas o que ele quer através de nós. Amém? Agora, orar é fácil? Claro que não. Quantas vezes não nos sentimos como Jesus? Em agonia, em medo. Eu posso te confessar, eu já me senti várias vezes. E na maioria das vezes eu fracassei. Porque quando eu me senti nem 1% de como Jesus se sentiu, eu deitei no travesseiro de uma cama e quis fingir que o meu mundo tinha acabado, e quis fingir que o outro dia chegasse, não tinha forças para orar. Minha boca não abria para sair palavras. Quem é que já sentiu assim? Você está na agonia, você está na tristeza, você não consegue achar palavra. Você fica ansioso dentro do quarto, você não consegue focar. Você se sente incomodado. E tudo o que você quer é encostar sua cabeça no travesseiro, desligar seu celular. Se possível, nem ir trabalhar no outro dia, para ver se as coisas mudam no outro dia. Para ver se você acorda e tudo não é um sonho. Jesus se sentiu bem pior do que eu e você nos sentimos na maioria das vezes. E o posicionamento dele foi orar. Por que orar é tão difícil? Jesus vai responder para os seus discípulos. Quando os discípulos estão dormindo, no momento mais difícil de Jesus, ele vai falar: ora, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Muitas vezes nós dizemos: a carne é fraca, é por isso que eu peco. Não. Se você peca é porque a carne é forte, não que ela é fraca. Se ela está te vencendo é porque ela é forte. O que Jesus está dizendo para os discípulos é: o espírito de vocês está pronto para orar, mas a humanidade de vocês não consegue orar, ela é fraca para isso, e é por isso que vocês cedem à carne e não conseguem orar. Porque no momento da aflição nós não conseguimos nos posicionar em oração? O espírito está pronto, a gente quer orar, a gente quer descobrir a vontade de Deus para nós, mas nos cedemos à carne, e a carne não quer orar, a carne não quer abrir a boca, a carne não quer encarar diante de Deus a verdade da nossa vida, a carne não quer clamar ao Altíssimo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: sempre, quando estiver em uma agonia, sempre quando estiver no Getsemane, sempre quando as palavras não saírem, ainda assim é um tempo de orar. João, mas as palavras não saem, sai tudo errado. Não sabemos como orar, é o Espírito que intercede por nós, mesmo com gemidos que não são expressíveis. Deus não lê apenas palavras, lágrimas também são oração, gemidos também são orações, tremores também são orações, joelhos dobrados em silêncio é uma maneira de dizer: ainda que eu não sei o que falar, eu sei o que fazer, é buscar o meu Altíssimo. Deixa eu te dizer uma coisa: sempre esteja pronto, porque o Espírito está pronto. Sempre esteja buscando a oração no Getsemane da vida. É o melhor que nós podemos fazer, é a única maneira dele tirar o melhor de nós. Mas uma coisa que eu acho interessante, se você tiver com sua Bíblia, versículo 44, Lucas 22, 44. É que vai dizer: estando em agonia, orava mais intensamente. Jesus entra em agonia no Getsemane, ele começa a orar, mas as coisas não melhoram de uma hora para outra, as coisas não transformam, o alívio não é imediato, pelo contrário, a agonia aumenta, a pressão aumenta. Jesus tomou o posicionamento correto: Pai, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Mas a pressão aumentou, a agonia aumentou. Não é porque eu e você nos posicionamos em oração que as coisas vão mudar rapidamente. Não é porque eu e você nos posicionamos em oração que de repente vamos ficar melhores. Talvez a agonia aumente, talvez a pressão aumente, talvez o medo aumente, talvez o nervosismo. Mas o que eu aprendo com Jesus é: a agonia pode até aumentar, mas minha oração também vai aumentar.
A pressão pode até aumentar, minha adoração também vai aumentar. Pode crescer aquilo que me faz me sentir oprimido, pode crescer aquilo que me faz me sentir coagido, aquilo que me assusta, mas à medida que cresce, minha oração também vai crescendo, meu clamor a Deus vai crescendo, minha adoração vai crescendo, e minha fé vai crescendo, meu temor na palavra vai crescendo, e a vontade de Deus na minha vida também vai crescendo. Se a pressão começar a aumentar, aumenta a oração. Se as palavras contrárias começarem a aumentar, aumenta a oração. Se a pressão começou a aumentar do outro lado, então você também tem que aumentar a oração do seu lado. Amém? Não é tempo de desistir. Porque muitas pessoas pensam, eu comecei a orar e tudo ficou difícil, então é melhor desistir da oração. Persevera, luta, ora. Porque quanto mais a agonia aumenta e mais sua oração aumenta, o melhor começa a sair cada vez mais e mais da sua vida. Agora uma coisa que eu e você precisamos de saber. Toda oração de Deus tem uma resposta. Toda oração a Deus tem uma resposta. Toda oração a Deus tem uma resposta. Posso compartilhar algo com você de como eu interpretava esse texto há um pouco tempo atrás? Jesus estava em agonia, trêmulo, nervoso, em ansiedade. Para mim, na minha antiga concepção, Jesus entrava no Getsemane. Ele orava, Deus, se possível, passa esse cálice de mim. Ouve minha oração. E nada muda. Ele ora mais uma vez, Deus, e aí, muda a situação, passa o cálice, mas não seja o que eu quero que tu queres. Nada, nenhuma voz de Deus do céu. Ele vai pela terceira vez, nada. A impressão que eu tinha, é que Jesus se contentou e falou, não vai ter jeito, vou ter que ir para a cruz de qualquer maneira. Ele sai. Só que quando você vê Jesus saindo do Getsemane, indo conversar com seus discípulos, você vê que o Jesus aflito não está mais lá. O Jesus em agonia não está mais lá. E para mim era estranho, como alguém pode estar tamanha ansiedade, estar em tamanho caos na sua alma, faz orações, não obtém nada de Deus, e depois está tranquilo, manso. Deus nem respondeu Jesus, Deus ignorou a oração de Jesus. Era o que eu pensava há pouco tempo atrás. Porque na minha limitação humana, eu pensei que a resposta de Deus só vem da boca dele, só vem quando ele faz algo extraordinário, visível aos nossos olhos. Mas o que depois eu percebi ali nesse texto, é que ali, Jesus ele estava aflito, Jesus estava ansioso, ele ora ao Pai, mas mesmo não tendo a voz do Pai, houve uma resposta, e essa resposta foi suficiente para mandar embora toda a ansiedade, toda a agonia, todo o temor do coração de Jesus, e levar ele como um rei, que estava a caminho de uma coroação. Era a mesma convicção que Jesus tinha, ao caminhar em direção para uma cruz. Qual foi a resposta de Deus para Jesus naquele momento? Jesus ora a Deus como muitas vezes eu e você oramos. Deus, tira esse fardo da minha vida. Deus, está pesado. Deus, não estou aguentando. E a resposta de Deus é silêncio. O fardo continua no mesmo lugar. Jesus ora mais uma vez, Deus, tira o fardo. Está pesado, eu não estou aguentando, eu não consigo. O fardo continua no mesmo lugar. Agora, como que Jesus sai de lá, parecendo que agora o fardo é leve? Porque Deus, muitas vezes eu e você oramos, Deus remove o fardo da minha vida, remove o peso da minha vida. Mas o que eu vejo Deus fazendo com Jesus é, enquanto ele orava, um anjo o fortalecia. Porque Deus não diminui o peso do fardo, ele aumenta a sua força até que o fardo se torne leve. Porque muitas vezes oramos, Deus, retira o fardo para que minha vida fique leve. Ele fala, eu não vou tirar o fardo, eu vou te dar a minha força. E à medida que eu te dou minha força, à medida que eu te empodero, à medida que eu toco sobre você, ainda que eu esteja em silêncio, você verá o fardo se tornar leve. É por isso que o próprio Jesus declara, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não porque o peso, não porque o fardo vai embora, mas porque ele começa a carregar o fardo junto com a gente.
Ele coloca as suas mãos, Ele te fortalece, e todo aquele fardo, de repente você começa a ganhar mais força, e de repente na oração você ganha mais coragem, e de repente você toma mais determinação, e de repente Jesus não está só pensando no Getsemane daqui para frente, Ele lembra do Getsemane para trás, Ele lembra da manjedoura, Ele lembra que Ele foi fiel, quando Ele nasceu num celeiro, Ele lembra que Ele foi fiel numa multiplicação de peixes, Ele lembra que Ele será fiel ali no Getsemane, Ele será fiel na cruz, Ele será fiel dentro do sepulcro, assim como Ele tem sido fiel até hoje nos céus. Deixa eu te dizer uma coisa, nós amadurecemos quando paramos de orar a Deus. Deus remove o fardo da minha vida e passamos a orar, Deus me fortalece até que esse fardo se torne leve. Porque se eu não tenho força para caminhar, ok, o Senhor tem força, me dá a tua força. Deus não responde em palavras, mas em oração. Jesus recebeu um anjo que tocava sobre ele e dava força. Deixa eu te dizer uma coisa, tem áreas da sua vida que Deus não tem dado uma resposta, tem áreas da sua vida que não tem transformado, tem áreas que você tem pedido para Deus tirar um fardo e nada tem acontecido, o peso está lá, a agonia está lá, o medo está lá ainda. Deus, se você se posicionar em oração, Deus envia um anjo, te fortalece, amanhã o fardo está lá, mas você está mais forte para carregar e vencer ele. Se você crê, dá um glória a Deus. Toda oração de Deus tem uma resposta, nenhuma oração é em vão. Agora uma coisa que eu acho importante, eu já caminho para o final, de nós entendermos sobre Jesus, é que Jesus, Ele chama 3 discípulos para orarem com Ele. Se Ele chamou pessoas, é que Ele precisava de ajuda, Ele teve a humildade de chamar pessoas, mas o que aconteceu com essas pessoas? Dormiram, não ajudaram Ele. Um deles, que se assentou-se com a mesa há pouco tempo, que teve os pés lavados, foi capaz de traí-lo. O seu povo não recebeu durante a sua caminhada na terra, e agora Jesus, Ele está indo para poder ser traído, ser morto, torturado, humilhado. Mas sabe o que eu não vejo Jesus fazendo? O que eu não vejo é Ele chegando diante de Deus falando, Deus, coitado de mim, olha quanto sofrimento eu vou passar, olha quantas pessoas me negaram, essas pessoas não merecem minha morte, eu tenho que desistir porque os discípulos dormiram, um deles vai me trair, o outro vai me negar 3 vezes, ninguém vai estar comigo na crucificação senão poucos, os soldados vão me humilhar, ladrões vão duvidar de mim, Deus, coitado de mim, eu não mereço isso. O que eu não vejo Jesus fazendo, é Ele se fazendo de coitadinho diante de Deus. Eu não vejo Jesus pedindo a Deus para ter peninha dele. Eu não vejo Jesus pedindo a Deus, Deus tenha dó de mim, eu tenho justificativas para desistir. Sabe por que eu estou falando isso? Presta atenção nisso, já estamos no final. Muitas pessoas têm usado traição, feridas, rejeição como justificativas para desistir da obra de Deus. Muitas pessoas têm usado perseguição de pessoas, até mesmo dentro da igreja, como justificativa para poder abandonar os propósitos de Deus, e ainda enche a boca para poder dizer, mas Deus tem dó de mim, porque Ele sabe que eu não estava errado, Ele sabe que eu estava sendo perseguido, Ele sabe que eu estava sendo traído, e sabe qual que é a verdade? Talvez você estava sendo perseguido, talvez uma liderança abusiva te magoou, e você estava certo, você não merecia aquilo, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus passou por todas essas coisas, mas Ele entendia que o compromisso dele não era com pessoas, era com Deus. Então o que as pessoas faziam com Ele não interferia em nada no compromisso que Ele havia firmado com Deus. Portanto, eu sinto muito se um dia de pessoas te rejeitaram, eu sinto muito se pessoas te traíram, eu sinto muito se pessoas um dia te feriram. Não é justificativa para desistir da obra de Deus, porque o seu compromisso não é com pessoas, não é com instituição, não é com placa de igreja, seu compromisso tem nome e é Deus Todo-Poderoso. As pessoas podem falhar com você, as pessoas podem mentir para você, Ele não falha, Ele é fiel, não é homem para mentir. Permaneça no compromisso com Ele. Sabe por quê?
no céu não vai entrar coitadinho. A Bíblia não fala que aqueles que forem coitadinhos entrarão no reino dos céus, mas pelo contrário, ela fala que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. O Getsemane me ensina que eu não sou um coitadinho, porque se Deus está me pressionando, Ele está cumprindo aquilo que está escrito em 1 Coríntios 10:13, Deus não nos provou em nenhuma tentação que não podemos suportar, pelo contrário, Ele é fiel para nos liberar um escape. Está passando pelo Getsemane, aguenta firme, Deus sabe que você dá conta. Deus te colocou num lugar de dificuldade, a prensa te colocou num lugar onde você está se sentindo pressionado, é para o melhor sair da sua vida, é para a melhor decisão, é para, assim como Jesus, sair a melhor oração, o melhor devocional, a sua melhor versão. Se Deus está te pressionando, é porque Ele sabe que você aguenta, é porque Ele sabe que você dá conta. De um lado nós temos Jesus aflito, agonizado, completamente atemorizado, pensando em desistir. Do outro, um Jesus firme em seus propósitos, firme em seus passos, com a voz como de um trovão. Um Jesus que, quando um soldado chega para prender, os discípulos cortam a orelha, Ele cura aquele soldado. Um Jesus capaz de curar aqueles que perseguem. De um lado, ansiedade, agonia, medo, desistência. Do outro, a fé da persistência, a obediência a Deus. E o que houve no meio desse caminho? Oração. A oração é a ponte que te transforma do lugar de temor, do lugar de agonia, do lugar de desistência, para o lugar de permanecer, para o lugar de perseverar, para o lugar de obediência, para o lugar de cumprir tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para o lugar onde o melhor de Deus é extraído de você. Mas no meio há uma decisão a ser tomada. Essa decisão é o seu conforto ou a vontade de Deus? Essa decisão é o que você quer ou o que Deus quer de você? Eu queria convidar a equipe de louvor para subir ao altar. E desde já eu quero começar a trazer a aplicação final dessa palavra. O Getsemane, para aqueles que servem a Deus, é uma certeza da vida. É uma certeza da vida. Deus só chama para o Getsemane os filhos pelo qual Ele tem um propósito. Por isso o primeiro filho que Ele chamou para o Getsemane foi Jesus. Há Getsemanes na nossa vida. Há lugares de pressão. Há lugares que nos sentiremos perdidos. E há muitas pessoas que passam pelo Getsemane que desistem. Desistem do legado que Deus começou a construir nelas. Desistem daquilo que Deus começou a construir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para aqueles que se colocam como azeitonas na prensa de Deus, sairá o melhor delas. Sairá o azeite de Deus sobre a sua vida. O azeite na Bíblia muitas vezes significa a unção derramada de Deus. Se você suportar o Getsemane, não sozinho, Ele está contigo lá. Foi Ele que te trouxe até aqui, é Ele que vai te fortalecer aqui também. Então somente suporta. E começa a ver o azeite de Deus saindo de dentro para fora da sua vida. Começa a ver o azeite transbordar. Começa a ver o azeite da unção. E o Jesus que sai do Getsemane é o Jesus que cura. É o Jesus que perdoa na cruz. É o Jesus que não desiste. É o Jesus que é manso. É o Jesus que é curado. É o Jesus que, apesar das feridas do corpo, não tem feridas na alma. Aguenta esse Getsemane e veja o que Deus tirará do melhor da sua vida. Há um azeite que Deus quer tirar de você. Há um melhor que Ele quer extrair de você. E esse lugar não nasce em lugares confortáveis, nasce na prensa. A sua melhor oração não vai nascer no dia mais confortável, vai nascer na agonia. Suas melhores escolhas para Deus, suas melhores entregas, suas melhores renúncias para o reino, não nascem nos dias confortáveis, nasce na prensa, nasce na perda, nasce na lágrima. Seu melhor fortalecimento em Deus, onde Ele toca com um anjo sobre a sua vida, e faz você se sentir forte,
acontece na prensa. Foi Ele que te trouxe até aqui, mas não foi para o teu mal. Foi para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Certa vez vão ver um cego e vão falar: Jesus, por que esse homem é cego? Pecado seu ou pecado dos seus pais? Mania humana essa de pensar que tudo é obra do diabo e do pecado. Não! Mas pelo contrário, foi para que nele se manifestasse a glória de Deus. Por que esse Getsemane? Por que essa dor? Por que essa aflição? Para que se manifeste a glória de Deus sobre a sua vida. Para que o Getsemane, Jesus? Para que Ele vá para a cruz. Para que todos hoje nós possamos dizer: não estou sozinho no Getsemane, Ele suportou, eu também vou suportar, eu vou cumprir o chamado, o propósito, o que Ele colocou na minha vida.